Boa noite, sejam todos bem-vindos. Bora conversar. Preciso aqui dar uma olhadinha para ver se o áudio tá bom. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, conferir se o áudio tá bom. O vídeo tá bom, vai tremer um pouquinho, mas faz parte, não é? O meu convidado de hoje é o Juan Rios. Nós vamos falar sobre numerologia, tá certo? Preciso avisar que quem estiver chegando, quiser participar, fazer pergunta, fique muito à vontade. Aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, portanto, fique convidado para participar. Quando eu estava estudando para o papo de hoje com o Juan, o que me chamou muita atenção, ele diz que ele sempre teve interesse pela astrologia, né? Então, será que isso tem uma conexão, Juan, com a numerologia? Porque o Juan ele foi comissário de bordo, trabalhou na área de restaurante, hotelaria, shows. E aí, quando é que deu esse start, virou essa chavinha para a numerologia? Como é que a numerologia, Juan, mudou a sua vida, né? Hoje eu vou fazer já a pergunta de imediato, porque na semana passada, no último Bora Conversar, eu fiz a pergunta do tema e não fiz a pergunta para minha convidada. E no final ela lembrou e acabou brincando comigo. Hoje não, hoje eu já vou começar, mas claro que primeiro eu quero conhecer um pouquinho do meu convidado. Eu já vou botar ele aqui para dividir tela comigo, porque temos muito assunto que eu completei nesse último mês, né, no mês de março, e toda semana é um assunto diferente, é um tema, é um convidado diferente. Hoje é o Juan que está aqui comigo, que aceitou de pronto, não é? Então eu preciso te agradecer, que assim que eu te fiz o convite, você falou, bora conversar. Então você está aqui comigo, muitíssimo obrigado. Que sorriso bonito, hein, Juan? Tudo bem, Fábio? Boa noite, tudo bem? Eu falei ali no início, Juan, sobre quando eu estava estudando para o nosso papo de hoje, você falando as áreas, os setores, né, que você passou, profissão, mas que você sempre teve um interesse pela astrologia, você já tinha esse interesse. Quando é que veio a numerologia? Quando é que você começou com a numerologia, mudou a sua vida? Eu não vou esquecer de fazer essa pergunta, então começa com ela. Eu quero que você fale um pouquinho de você, para a gente conhecer quem está chegando aqui na nossa audiência, e aí a gente segue o nosso papo. Bem-vindo. Então, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer trazer aí a transformação da numerologia sobre as nossas vidas. E é um prazer compartilhar dessas histórias de vida, né, que a gente vem desenvolvendo no decorrer da nossa existência. São muitas fases, né? Eu sempre, desde criança, eu me conectava com pedras, com a parte esotérica e mística da vida, inclusive a astrologia, mas não de uma forma científica, né? Não dessa forma aprofundada. Sempre tive essa busca do conhecer, do saber mais, do aprofundar sobre a existência, sobre as questões da natureza, enfim. E na verdade aos 30 anos, dos meus 30 para os meus 31 anos, que aconteceu ali a grande mudança, né? Que eu senti um chamado muito forte de me conhecer e esse chamado me levou para um caminho de buscar o autoconhecimento e foi aonde surgiu um livro de numerologia. Eu comprei esse livro, fiz a leitura dele em 2 dias, 3 dias. Deixa eu te interromper um pouquinho. E quando você falou desse livro, é isso que você achou interessante porque você encontrou um livro em um centro espírita que você frequentava, não foi Exato, isso? sim, isso mesmo. E aí, como que foi isso? Te chamou a atenção? Você pegou e dali despertou? Foi isso? Isso. Eu frequentava o centro espírita porque, enfim, eu sempre frequentei. Eu já tinha passado pela religião evangélica, já tinha frequentado um pouco do católico
E eu sempre fui dessa pessoa mais aberta a buscar opções, né? Conhecimento de todas as linhas, de todas as áreas. E nesse dia eu estava no centro espírita, tinha alguns livros para serem vendidos ali. E um desses livros estava escrito numerologia, né? A numerologia do tempo. E daí eu comprei porque me chamou a atenção a numerologia. Eu já tinha escutado falar sobre o assunto, mas não sabia exatamente o que era. E daí eu comprei e comecei a ler o livro, o próprio livro já ensina a fazer os cálculos, já ensina a essa autorreflexão. E a partir dali, mediante eu fui fazendo os cálculos, fui fazendo as leituras, fui fazendo as reflexões e entendi a minha vida através da numerologia, através daquele livro. E a partir daí eu não parei mais, né? Eu logo entendi que esse conhecimento que tinha chego para mim de uma forma tão curadora, tão profunda de trazer respostas, abrir caminhos, trazer entendimento do que seria a minha vida dali para frente, e eu entendi que eu precisaria levar esse conhecimento para as pessoas. E dali, desse momento até eu me tornar numerólogo mesmo, acredito que tenha sido ainda 1 ano e meio, 2 anos, que foi o tempo que eu me formei, foi o tempo que eu estudei fiz o curso, né? Fiz a formação, e daí finalmente eu me dediquei somente à profissão de numerólogo. Quanto tempo dura um ano, O que é? o curso? Um curso de numerologia hoje. Hoje tem muitos cursos na internet que você compra gravado. Qual- Oi? Qualquer pessoa pode ser um numerólogo? Qualquer pessoa pode ser numerólogo, sim. Qualquer pessoa. Não requer nenhum dom, não requer algo especial. Todas as pessoas podem ser numerólogos, sim. A minha formação na época demorou, acredito que uns 8 ou 9 meses, né? Mas hoje os cursos eles são online, eles são gravados, você compra eles e você estuda no seu tempo. E eu já fiz cursos de especialização e outros cursos muito rápido também, porque eu mergulho de corpo, alma e coração. Então, quando eu pego um livro de numerologia, hoje em dia, eu leio ele um dia, 2 dias no máximo. Você disse que estava passando por um momento, quando você entrou ali, quando você se debruçou sobre a numerologia, o que que você pode dizer? Porque a numerologia, eu já acompanhando você, ela traz respostas. Você está em busca de respostas? Na verdade, na época, o que eu passava é que eu morava em São Paulo na época, e na época na minha visão, eu tinha chego num patamar muito alto de posição social, enfim, de estar numa metrópole, trabalhar com gente rica e poderosa, ter um excelente salário com 30 anos de idade. Já tinha passado pela aviação antes, mas eu sentia que eu poderia fazer mais. Ou você fala 30 anos, mas você está com o quê? Você está com 31, né? Não, eu tô com 36 agora já. Está com 31. Então, você estava nesse momento aí que você se viu dentro de um status, né, social, e aquilo não estava te atendendo, é isso? Você estava Isso. buscando algo mais? Eu vivia, eu trabalhava, eu pagava conta, mas eu tinha um vazio dentro de mim. Eu sentia que tinha alguma coisa que ainda não estava preenchida e que ela não ia ser preenchida no trabalho que eu fazia, por mais que era um trabalho bastante realizador para mim. Não era, eu tinha uma posição de gerência, enfim, eu tinha muitas portas abertas
mas eu sabia que não era isso que ia me preencher. Então, quando eu frequentava o centro espírita, mas poderia ser uma filosofia, poderia ser uma outra igreja, não importa a linha, sabe? Ah, eu estava em busca de me conhecer, de entender o que é essa tal da espiritualidade, né? Eu entendia que talvez em algum momento alguma ficha fosse cair e eu fosse me iluminar de alguma forma, né? E realmente isso aconteceu, mas era quando eu comecei, isso aconteceu quando eu comecei a me olhar, né? Eu comecei a me olhar e foi realmente ali começou aos 29, na verdade, mas aconteceu mesmo dos meus 30 anos, que é na numerologia. Hoje a gente sabe que a gente tem essa crise existencial por volta dessa idade. A Liliane, minha querida, mandou uma pergunta. Eu já deixei aí na tela, porque vai ser a primeira que eu vou fazer para ele, tá certo? Quero dizer os nomes, né? O que eles influenciam na vida da gente. Vai falar sobre isso. Quem está acompanhando aqui a gente quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida com o An, aproveita. De novo, aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, então faz igual a Lili. Manda a pergunta onde está essa bolinha com ponto de interrogação. Eu boto a tua pergunta na tela e o Juan responde. Meu querido, quero te encontrar pessoalmente, quero ser atendido por você. Como é que eu faço? Hoje, para ser atendido por mim, hoje atendimentos presenciais eu faço para a Grande Florianópolis, aqui em Santa Catarina, mais precisamente na Praia dos Ingleses, que é onde eu moro hoje. Mas os atendimentos, 99% deles são online, até porque quando você quer solicitar um atendimento, você vai me mandar o seu nome completo e a sua data de nascimento, o seu e-mail. Eu vou fazer todo o estudo, vou documentar esse estudo para você e vou enviar ele no seu e-mail. São mais ou menos umas 40 páginas de informações preciosas. Não tem nenhuma página do mapa que você fale assim, ah, essa daqui não tem muita importância. É realmente um mergulho para dentro da gente. A numerologia vai te trazer tudo aquilo que já é teu desde o dia que você nasceu, mas que você não sabe, que estava ali guardado para o dia que você quisesse acessar. Então você precisa receber esse estudo, fazer a leitura dele. Eu uso uma linguagem muito clara, muito objetiva, amorosa, sempre para o crescimento. São informações todas positivas, que te ajudam em todas as áreas da sua vida, que te ajudam a entender o que foi, o que é e o que será. Então você vai fazer a leitura de todo esse estudo pelo menos umas 2 ou 3 vezes e depois você vai retornar comigo para nós realizarmos uma videochamada, como nós estamos fazendo aqui, que é a chamada mentoria. Nessa mentoria você vai fazer perguntas, vai tirar dúvidas, vai falar como que está a tua vida e o que você quer melhorar. E daí eu vou olhar para o seu mapa, eu vou olhar para o teu estudo numerológico e a partir dali nós vamos fazer os ajustes necessários para que você ganhe consciência, para que você ganhe clareza do que precisa ser modificado para que você tenha resultados cada vez melhores. E como é que você decidiu chegar nas redes sociais? Né? Porque você tem o seu Instagram, ele é bem completo, ele é bem dedicado, não é? Você obtém aí respostas, reflexões que você faz diariamente com a gente. Como é que você decidiu ir? Como é que foi essa sua chegada na rede social? Porque eu acho que você falou que no início também não entendia muito, não conhecia bem, e logo teve uma ascensão. Então, nas redes sociais, como eu comecei um pouco antes da pandemia, eu comecei porque eu entendi que na onde eu estava, que era uma cidadezinha do interior, na época, não era em Floripa, eu entendi que não seria atendimentos presenciais mesmo. Eu não sei, logo de cara eu já entendi que o trabalho seria totalmente digital
justamente para não depender de um comércio, de algo local, né? Que a numerologia, da mesma forma que eu estudei a numerologia, minha formação foi 100% online, os atendimentos, eles também não poderiam ter fronteiras e barreiras, né? Então, eu comecei a conversar, a fazer lives, a trazer o conhecimento propriamente dito no dia a dia. E de lá para cá, nesses últimos anos, muitas mudanças, muitas transformações na forma de falar, na forma de entregar, na forma de, no jeito de olhar também cada pessoa com as suas necessidades. E de lá para cá o trabalho, o projeto, a dedicação foi só aumentando e nunca mais parou, né? Então, Eu tenho uma curiosidade. Você sempre morou em São Paulo? Como é que saiu de São Paulo e foi para Floripa? então foi assim, eu sempre morei em Balneário Camboriú, eu sou gaúcho, mas eu nunca morei no Rio Grande do Sul. Eu já saí desde criança para Balneário Camboriú. Em Balneário Camboriú fiquei por 17 anos, daí eu fui para Lisboa, fiquei 2 anos em Lisboa, voltei com 19. Fiquei em Balneário Camboriú de volta até os meus 20 para os 21, que foi o tempo que eu estudei para ser comissário de voo. E daí, quando eu me formei, eu sabia que eu precisaria ir para São Paulo, porque as companhias aéreas contratavam lá. E daí, com 22, eu entrei na TAM, né, que hoje é a Latam. Fiquei mais ou menos uns 4 anos voando. Entendi que não era para toda a vida, eu entendi que eu faria a mesma coisa para sempre, não é muito do meu perfil. Eu sabia que eu tinha muito mais para entregar. E por mais que eu adore a profissão, eu amo essa profissão de comissário. E daí eu fiquei em São Paulo mesmo, porque eu fui convidado para gerenciar um restaurante, um grande restaurante em São Paulo, que eu já trabalhava nessa área em Balneário Camboriú, desde muito criança, com 12 anos eu já comecei a trabalhar nessa área de atendimento, de serviço, enfim, sempre gostei disso. Então, ali eu fiquei dos meus 25 até os meus 29. Totalizaram 8 anos. E quando eu decidi sair dessa área, quando eu decidi não sair dessa área, mas passar por uma reforma íntima que era muito necessária em mim, para os meus próximos 30, eu entendi que São Paulo não seria o lugar mais propício para isso, que eu precisaria realmente estar conectado com a natureza, que eu precisaria, na época, reduzir o meu custo de vida, que São Paulo era realmente muito caro. E daí foi aonde eu vim para Floripa. Daí depois saí de Floripa, fui para Nova Veneza, que é uma cidadezinha do interior. Depois fui para Santo Ângelo, onde eu encontrei minha família biológica, que daí nesse meio tempo eu descobri que eu tinha sido doado na maternidade. Através da numerologia eu descobri isso, inclusive. Foi uma coisa que foi conectando com a outra. E daí agora eu fui para a Europa e finalmente eu estou de volta em Florianópolis. Viajou, hein? Rodou. Dei uma volta aí. Então vamos lá. Eu vou começar com a pergunta da Lili. Eu acho que é a primeira vez que eu faço isso. Vou começar com a pergunta que chegou aqui na caixinha. E é bem interessante uma pergunta da Lili, que ela questiona se o nome que eu uso nas redes sociais, o meu e-mail, ele é analisado na numerologia, ele interfere em algo ou não? É o meu nome mesmo de batismo. Não, não. Nomes de redes sociais não interferem, né? Existe a internet hoje é muito boa, tem muita informação, mas a gente tem que dar uma peneirada, né? Hoje, numa parte comercial, se vende muito o ajuste de nome, colocar letra, tira letra, põe acento, tira acento, a assinatura, como se fosse algo transformador, né? Que basta você fazer um ajuste, basta fazer uma análise e a sua vida vai ser maravilhosa. E eu falo para as pessoas que realmente isso não existe e o que existe é a gente conhecer o poder do nosso nome, porque a gente não conhece.
O que a gente acha que a gente é, na verdade, a gente é potencializado em 100 vezes. Então, o nome que a gente coloca no Instagram, no Facebook, numa rede social, não se estuda. O que se estuda é o que está por trás desse nome, né? A pessoa, é estudar a pessoa que está usando esse nome. Porque no momento que ela estuda, que ela se dedica a se conhecer profundamente, a entender os seus dons, seus talentos, os aprendizados que precisa ter, então, aonde ela colocar o rosto dela, aonde ela colocar o nome, o username, né, tudo isso vai ser potencializado. Mas, numerologicamente, a gente não estuda o nome do perfil. Então, a importância da escolha do nome da criança que está chegando vai ditar muito esse futuro dela? Vai, na verdade, o nome da criança não se estuda numerologicamente falando. Esse nome ele vai chegar. Esse nome ele é escolhido na espiritualidade, enquanto essa criança ainda está em processo de gestação, né? Enquanto essa semente está crescendo na barriga da mãe. Então, porque poderiam, existem trilhões de nomes, né? Então, esse nome vai ser escolhido pelo pai e pela mãe no plano espiritual, e esse pai e pela criança, né? E daí o pai e a mãe vão lembrar desse nome por sonho, por intuição, e se eles não tiverem numa frequência para lembrar o que foi escolhido no plano espiritual, vai ser algum amigo muito próximo que vai trazer esse nome. Mas o nome de um recém-nascido não deve ser estudado, tá? Não, de forma alguma pode ser estudado por várias razões, né? Principalmente porque nós temos uma tendência a levar as coisas muito para o negativo ainda, né? Então, imagina uma mãe ou um pai falarem que eu vou usar o exemplo do Fábio, né? O Fábio vai nascer porque fizemos um estudo numerológico do nome dele e Fábio é um nome incrível. Primeiro que não existe nome incrível, todos os nomes são incríveis. Todas as pessoas vieram para ter realizações, crescimento e evolução através dos desafios. Então, possivelmente o pai e a mãe vão se ligar muito nos desafios e não nas realizações. E isso vai interferir muito na gestação, no nascimento dessa criança, o que não é positivo. Então, não se faz nome, não se faz estudo de nome para crianças. Por quê? Porque cai muito numa visão humana muito limitada, né? E então, quando na numerologia a gente estuda que todo mundo que nasce no planeta Terra veio para resolver coisas, veio para ajustar relacionamentos de vidas passadas, possivelmente com pessoas de dentro da família, né? Então essa criança, né, que vai se tornar um adulto um dia, assim como nós já fomos crianças, recém-nascidos, enfim, nós, no decorrer da vida, vamos nos deparar com coisas para serem resolvidas, né? E o mapa numerológico vai nos ajudar a lidar com essas questões. Então, é interessante fazer o mapa depois que essa criança nascer, é muito interessante. Na verdade, nós deveríamos... Oi? Por quanto tempo eu faço uma? Olha, eu recomendo que a partir de uns 2 ou 3 anos de idade, não antes disso. Mas se os pais quiserem fazer antes, eu sempre peço que os pais façam os mapas deles primeiro, né? Para que eles passem por atendimento comigo, para eles entenderem exatamente o que é a numerologia e qual que é a visão de vida que a numerologia nos traz, né? Eu fiz uma vez, Luan. Eu não preciso fazer outro? A gente pode fazer quantos mapas a gente quiser na vida. A gente pode fazer, por quê? Porque cada numerólogo vai ter um estudo e uma visão de mundo que não é só da numerologia, porque a numerologia, por ser considerada uma ciência oculta
ela está sempre passando por reformulações e fazendo descobertas. Então, a numerologia de 10 anos atrás é diferente da numerologia de hoje. A numerologia de hoje, os numerólogos, nós numerólogos, estamos fazendo muitas descobertas que não eram faladas lá atrás. E então, a gente não precisa fazer mapa numerológico sempre, né? O nosso mapa numerológico, uma vez que a gente entendeu a nossa alma, a nossa personalidade, a nossa missão, a gente vai em frente. E o nosso mapa vai estar sempre ali para nos acompanhar para toda a vida. Esse é o nosso mapa numerológico natal. Anualmente, a gente pode fazer o mapa do ano específico para tratar das questões do ano relacionadas à nossa vida. Mas, por exemplo, se você fez um mapa numerológico, se você tem ele contigo, se você faz a leitura dele, se você tem contato com o numerólogo, a numeróloga que te atendeu, é interessante que esse profissional, que a gente esteja conectado com o profissional que nos atende. É como se fosse o médico da família, né? É como se fosse o nosso cabeleireiro, a pessoa que cuida da nossa saúde, enfim. É interessante ter essa conexão com o numerólogo ou numeróloga, se a gente se identificou com essa pessoa, porque essa pessoa vai estar sempre estudando e trazendo as informações, as novas informações para a nossa vida. Estou numa fase difícil da minha vida, fiquei desempregado, terminei um relacionamento, estou triste, sei lá, um monte de coisa acontecendo. Perdi um parente. Eu fazendo um mapa, eu vou ter respostas sobre isso? Total, total, sim. Total, essas são as questões mais abordadas, inclusive, né? Enfim, essas questões de perdas de entes queridos, de amigos, de pessoas, enfim, a numerologia explica tudo, né? Porque a numerologia é mais uma ferramenta que está à nossa disposição para que a gente possa entender a nossa caminhada, a nossa jornada. A astrologia complementa, o tarô é complementar, as terapias holísticas todas são complementares, leitura de registros acásticos, Theta Healing, barra de Axis, as constelações, todas elas se conversam. Então, eu já fiz mapa numerológico para clientes que já tinham passado por constelação e que já tinham recebido respostas e que a numerologia veio para trazer a cereja do bolo, que é a complementação de tudo que ela recebeu. Porque a numerologia nos mostra o que a gente precisa trabalhar em cada ano da nossa vida. E não é falado, não é um atendimento que você vai ter que gravar e memorizar para toda a vida. É documentado, né? Então, para entender perdas, para entender gravidez, existem os períodos mais de probabilidade maior das mulheres engravidarem, entender o porquê do relacionamento. O relacionamento está indo muito bem, a numerologia explica o porquê que vai muito bem. O relacionamento não vai bem, a numerologia explica exatamente o porquê que não vai bem. Né? Então, Termina, meu filho. Eu vou te não interromper. é isso. Eu vou fazer a pergunta da Deise, minha querida Deise do Banjo. Eu vou fazer já já. Muito boa essa sua pergunta, Deise. Mas me veio aqui na cabeça, e se eu não perguntar, eu vou esquecer. Então, eu tenho que perguntar agora. Vem cá, Juan. Esses testes aí que tem na internet, faça seu mapa. É bom? Então, depende. Depende. Eu vou falar assim, ó, a numerologia, assim como a astrologia, assim como muitas coisas, elas estão muito assim, tem muita informação que não é. Eu vou falar assim, ó, a numerologia ela não pode ser tratada como um copia e cola. Então, todas essas ferramentas, esses robôs, esses softwares que fazem numerologia, eles fazem mediante as técnicas de interpretação, onde 1 mais 1 é 2. Mas como esse 2 acontece com todos os outros números do seu mapa,
só um ser humano, num atendimento humano, vai poder nos trazer, né? Então, eu não acredito, é o certo, a informação pode estar correta, sim, mas tem muita coisa ainda por trás disso, que daí só um olhar humano pode te trazer. E daí eu uso muito a questão do Dr. Google, né? Ah, estou com uma dor de cabeça. Dr. Google, o que será que é dor de cabeça? Ele vai te passar lá um monte de informações. Mas só um médico, através de uma conversa, através de uma análise, através de exames, vai poder te trazer exatamente a causa de uma dor de cabeça frequente, de uma enxaqueca, de uma dor que você está sentindo. Então é a mesma coisa. Numerologia está lá, né, trazendo as informações básicas do 1 mais 1 é 2. Destino 5, missão 4, alma 8, que de nada vale, né? Mas como que eu uso isso na minha vida, né? E não, e você sabe, assim, eu perguntei isso porque o que na verdade, o que eu tenho já, não, eu tenho algumas amigas que fazem isso comigo. Ah, Fábio, peraí que eu vou resolver isso. Me dá teu nome, data de nascimento, já, aí daqui a pouco já tem mais três. Não vou citar nomes para não ser deselegante. Vamos para a pergunta da Daisy do Banjo, minha querida, que ela pergunta o seguinte: através do mapa, podemos mudar alguns caminhos do nosso destino? Sim, sim. Na verdade, quando a gente recebe o nosso mapa numerológico, a pessoa que contrata o mapa, ela não fala nada para mim. Ela só vai falar se ela realmente estiver passando por algo muito forte, no qual ela precisa tomar uma decisão hoje, no qual a pessoa esteja desesperada, num relacionamento, numa questão profissional, e daí eu atendo ela de imediato. Não faço o mapa completo, mas aquela questão eu trago uma solução, uma reflexão, algo profundo, olhando para o mapa dela, tá? Isso é possível de se fazer, mas no geral a pessoa não me passa informação nenhuma. E assim, ó, 99%, 99,9% de todas as questões que ela traz dentro dela, que às vezes até ela mesma esqueceu dessas questões, a numerologia vai responder através do mapa. E é através dessas respostas que ela vai começar a buscar caminhos diferentes, a fazer as coisas de uma forma diferente. Que ela vai ganhar vai sair um véu, quando a gente tira o véu, e ela vai começar a ver uma realidade que antes ela não via. Então a numerologia, ela tem o meu encantamento pela numerologia antes de eu me tornar numerólogo foi naquele livro que eu li e depois foi nas formações, nos cursos, nas especializações que eu fiz, que toda vez que eu estudo, toda vez que eu leio, cada mapa que eu faço, eu falo, cara, como a numerologia é clara e objetiva. Não existem termos técnicos, não existem a astrologia é cheia dos termos, né? É a Lua, é o ascendente, é a Vênus, é a Marte, a não sei das quantas, e daí as pessoas já se perdem, né? E a numerologia, ela é totalmente complementar, a astrologia é totalmente complementar à numerologia. Inclusive, a numerologia, há milhares de anos atrás, ela só poderia ser estudada se o aluno já tivesse estudado um pouco de astrologia, astronomia e tarô. Então, tarô, numerologia e astrologia se complementam. E por que eu entrei nesse assunto? Porque a, o nosso destino, ele é baseado no nosso livre-arbítrio. Então, se eu tenho isso daqui de conhecimento e sabedoria, o meu livre-arbítrio vai ser um. Agora, se eu tenho isso daqui de conhecimento e sabedoria que a numerologia nos dá, o meu livre-arbítrio se torna outro, né? Então, o meu trabalho como numerólogo, ele é somado à mecânica quântica. Eu sou aluno do Hélio Couto, eu tenho ele como referência, eu estudo com ele há 4 anos já. A mecânica quântica aplicada na nossa vida, para a gente crescer, ganhar dinheiro, melhorar os relacionamentos. E existe um encaixe com a numerologia para que a gente aplique isso para a realização da nossa missão de vida, né? Para a realização da nossa personalidade,
para a gente obter resultados melhores. Então, a resposta é sim. É possível mudar os caminhos através do conhecimento da numerologia. Ninguém está destinado ao fracasso, tá, pessoal? Ninguém está destinado ao fracasso, ninguém está destinado a morrer seco sem ninguém, ninguém está destinado a nada disso, tá? A ser solteiro, a não... Quantas vezes eu já não atendi mulheres, principalmente, falando, eu já desisti do amor, porque eu não nasci para o amor, porque, enfim. E isso acaba sendo, sim, uma visão muito Não limitada. fala isso não, hein? Tem homem que também fala isso. Ok? Nem vou te dizer, nem vou te dizer. Deixa pra lá. Então, e a numerologia, quando uma pessoa fala disso para mim, eu pergunto o quanto você está aberta para receber uma nova visão. Porque às vezes a pessoa não está aberta. Às vezes a pessoa já decidiu aquilo ali, ela já decidiu que ela tem um karma e que ela tem que sofrer com o karma, que ela tem que pagar o pão que o diabo amassou. E daí eu me coloco numa posição de tipo, o quanto você está aberto e aberta para transformar, para receber uma nova visão, porque a tua visão está assim, e eu respeito. Agora, tem todo um 360 que você não está vendo. E a numerologia, de uma forma linda, faz isso pra gente, nos traz a informação. Vamos responder. Eu tenho outras perguntas para fazer. Eu sei que a hora está passando. A gente combinou aqui. Eu vou cumprir. Você vai ver que eu vou cumprir bonitinho. É da Elaine, né, aqui do Beijo, e ela está perguntando qual a finalidade e o que podemos esperar da Revolução Solar. A revolução solar é um termo da astrologia, não é da numerologia. Mas eu entendi a pergunta dela. Mas eu não vou conseguir te responder, Elaine, sobre revolução solar, tá? Daí vai ter que ser realmente um astrólogo, uma astróloga, que está nos meus planos de estudar astrologia daqui a uns anos, tá? Mas dentro da numerologia nós temos a revolução solar, digamos, numerológica, que nos mostra que a cada vez que a gente faz aniversário, nós temos uma missão a ser cumprida naquele ano. É como se a gente saísse de uma estação do ano e entrasse numa nova estação. Então, digamos que você, Elaine, no seu último ano, agora em 2022, você estava na sua estação do ano pessoal no outono. E agora, quando você fez aniversário, você entrou na estação do inverno. Então, você vai precisar aprender as características dessa vibração na sua vida, no seu campo, e vai entender quais são as características, o que que tem de possibilidades de crescimento para você, o que que você vai precisar aprender, para onde você deve canalizar a tua energia, para onde você necessita olhar. Porque se você entende isso, se você está aberta para receber as informações daquele ano, você cresce e você evolui. O problema é quando a gente não sabe disso. Daí a gente vai seguindo a vida, deixa a vida me levar. A vida leva aí. E daí é onde acontecem os problemas. Então a revolução solar é um termo da astrologia e na numerologia a gente chamaria isso de ano pessoal. Tá? Então entender o nosso ano pessoal é entender o que está a nosso favor, para onde a gente precisa olhar e o momento de cada situação da nossa vida naquele período, naquele ano. Se eu estiver falando alguma bobagem, a pergunta que eu vou fazer, você tem todo o direito de olhar para mim e falar assim, Fábio, é bobagem que você está perguntando. Mas eu vou te perguntar, eu lembrei aqui. Vamos lá. Vou usar meu nome como exemplo. Fábio, aí a gente fez lá todo o negócio. Mas esse B do teu nome não está legal, Fábio. De repente, se você acrescentar aqui mais um B, muda tudo. Tem isso ou é bobagem? Eu já vi gente mudando aí somente o pessoal do mundo artístico, né? Do meio artístico. Eles acabam, porque eu fiz uma consulta e tal, acrescentei aqui mais um B, o negócio mudou todo. Tem isso? Então, tem e não tem, né? Tem, mas não é dessa forma como é vendido.
Principalmente se não tem um numerólogo humano que te atenda, que não fique só no WhatsApp ou só no mapa entregue, tá? Porque hoje tem os softwares de numerologia e o software ele vai te mostrar o teu melhor, a tua melhor assinatura, o teu melhor nome, mas não existe isso. Todos os nossos nomes e sobrenomes, eles trazem ingredientes potenciais incríveis, que a gente não pode descartar, tá? Todos os estudos que eu fiz dos famosos, Ana Maria Braga, Silvio Santos, Gugu Liberato, Faustão, Sharon Menezes, eu fiz muitos estudos da Paola Oliveira. Todas essas pessoas já tinham vibrações de sucesso no nome original. Não, não foi alteração, tá? É vendido muito na internet que foi através da mudança da numerologia. Gustavo Lima, mas a bem na verdade é que não foi. Na verdade, não foi. E daí as pessoas falam, então se essas pessoas tiveram sucesso, eu vou fazer minha numerologia, vou mudar meu nome, vou colocar a letra, tirar a letra e vou ter sucesso, vou ser feliz, né? Como diz o outro. Como se essas pessoas não tivessem grandes desafios, né? Então, quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Isso é uma lei quântica, que está na Bíblia, mas ela é uma lei universal, né? Então, o que a gente tem que fazer é estudar, mergulhar sobre todas as informações que estão no nosso nome. Depois, eu como numerólogo, no final do atendimento, se a pessoa, por exemplo, qual que é o teu nome completo, Fábio? Meu, Isso. Fábio Sérgio Baeta dos Santos. Isso. Então, o que acontece? Você não usa os teus 4 nomes, né? Os nomes e os sobrenomes. Então, a gente vai escolher um nome e um sobrenome. E você vai repetir esse nome e sobrenome muitas vezes. Você vai, depois do teu estudo numerológico, você vai anotar todas as potencialidades que você tem. Você vai olhar para aquilo ali, você vai meditar, você vai falar eu sou, eu sou, eu sou, eu sou isso, eu sou aquele outro. E você vai divulgar esse nome em todos os lugares que você anda, em todos os lugares que você passa, de todas as formas que você se apresenta, porque agora você já sabe o poder que tem o seu nome. Mas os outros nomes e sobrenomes, eles não são ruins, eles são incríveis. Só que o problema é que a gente não sabe o significado e o potencial dos nossos nomes e sobrenomes. Por isso que é muito fácil alguém chegar de fora e falar, esse é o teu melhor nome e teu sobrenome, usa ele que você vai ter sucesso. Só que não é uma verdade, né? Não é uma realidade. Até porque um atendimento desse custaria 30 mil reais, não 300, 400, né? Tem gente que está fazendo por 30 reais, 40 reais. Enfim, é a internet da vida, faz parte, mas a pessoa não tem resultado e acaba que ela acaba desacreditando da numerologia, né? Então, é isso. Você citou alguns nomes aí, o que ficou foi muito do Silvio, né? Porque o nome dele não é Silvio Santos, é Senor Abravanel. Não era Né? pra... Senor Abravanel. E aí ele colocou Silvio. Então, quando você joga aí o nome, então, na verdade, está no Senor Abravanel. no Cenoura Bravanel, e na mudança que ele fez, se tu for ver a história do Silvio Santos, o porquê que ele escolheu o Santos, enfim, o sobrenome, a forma como foi criada o Silvio Santos, ele também gera uma personalidade, uma expressão que combina com o nome original dele. Então, quando a gente vai fazer uma alteração, por exemplo, você poderia, Fábio, num exemplo, numa suposição, você poderia não gostar do seu nome ou não gostar do seu sobrenome. Ou falar, qual que é o meu melhor nome e sobrenome para comunicação ou para determinada área. Daí eu vou te falar, usa esse nome com esse sobrenome que já é teu. Agora você vai me falar, eu não quero mais nenhum sobrenome, eu não quero usar mais o meu nome, eu quero agora me chamar Gugu. Daí vamos lá fazer o estudo.
Porque assim, ó, não importa a forma como que a gente vai usar, o nome que a gente vai usar. Mas esse nome que a gente for se apresentar, ele tem que estar conversando com o nosso nome de nascimento. Ele não pode ser algo fora. Por quê? Porque você tem uma grande chance de desequilibrar a sua vida, tendo que desenvolver uma coisa, tendo que desenvolver uma energia de nome que você não veio para desenvolver. É o que acontece quando as mulheres colocam o sobrenome de casada. O relacionamento ia muito bem enquanto não estavam casados. Casaram, a relação acabou. Por que que isso aconteceu? Porque a mulher começou a usar uma energia do sobrenome que não era compatível com a vida dela. Isso é fato. Olha só, tá aí, realmente. Fato. Então, ou a mulher não veio para ter um casamento, não veio. Tem pessoas que não vieram para casamento, mas não necessariamente vão morrer secas e sem ninguém. Só que a gente tá tão numa verdade absoluta sobre casar, sobre ter filhos, sobre amar e ser amado, que às vezes a pessoa fica em busca disso uma vida inteira e, e se fecha para as outras oportunidades, sabe? Porque é vendido muito isso, né? Então, e a numerologia vem para quebrar esses paradigmas e nos mostrar os horizontes. Então, quando a gente fala do nome do Silvio Santos, a conexão que ele fez, e ele não usou numerologia, ele já falou isso, a conexão, a escolha que ele fez foi por intuição, e o Silvio Santos, o nome dele fecha com o nome de nascimento dele. As vibrações principais de alma, de personalidade e expressão que formou no Silvio Santos é o mesmo que era do Cenoura Bravanel. Só para a gente fechar essa parte dos nomes, eu usava Fábio Sérgio. Tudo na minha vida. Eu usava Fábio Sérgio, um horror. Hoje eu tenho um horror do Sérgio, cá para nós. E não gostava do Baeta. Antes eu gostava do Sérgio e não gostava do Baeta. Agora, já tem muito tempo que eu uso o Fábio Baeta. E assim, não fiz o estudo ainda. Mas analisando, ele me traz uma força, ele me traz uma energia, e eu sinto até na forma com que a outra pessoa pronuncia o meu nome. Como é que pode? Sim, Eu sinto essa força. é isso mesmo. E o que que acontece? A gente tem você falou de uma tendência que a gente tem, que são essas estações do ano. Então, a cada fase da nossa vida, a gente vai se identificar com partes do nosso nome, porque o nosso nome revela uma caminhada de vida. Então, o teu primeiro nome, tu vai viver nas primeiras fases da tua vida. Cada letra tem um significado, cada letra é um degrau rumo à tua missão de vida. Então, se você estiver vivendo hoje um sobrenome teu, você vai estar mais identificado com as frequências, com as energias e características daquele sobrenome. Então, é muito importante que a gente não jogue fora. Tudo bem da gente não gostar, mas não gostar não pode ser recusar, né? Porque se a gente recusa um nome, um sobrenome, a gente está jogando ali ingredientes fundamentais para a nossa evolução. E daí, às vezes, a gente pergunta, por que a minha vida não anda? Eu preciso mudar meu nome, eu preciso mudar minha assinatura. Eu vou falar, não, pelo contrário, você precisa reconhecer o que você tem. Porque se você não reconhecer o que você tem, não é algo de fora que vai te trazer isso, né? Então, é reconhecer o que você tem, fazer os ajustes necessários de pensamentos, de sentimentos e de ações que vão começar a gerar os resultados melhores para a tua vida. Vem cá, Luan. Agora vou alugar uma casa. Vou comprar uma casa. Olha aí, vários exemplos. Vou alugar uma casa, vou comprar uma casa, vou assinar um contrato. Várias perguntas em uma ou em várias. Você que vai me dizer. A resposta desse número vai ditar se vai ser bom. Porque
Porque se eu vou morar vou comprar uma casa com um número X, ou que já estou alugando que já tem uma história nessa casa. Estou aqui aumentando aqui as perguntas. Isso vai ditar como é que vai ser a minha vida dentro dessa casa? Vai ditar porque vai ditar, sim. Não existe número bom, não existe número ruim. Todos os números têm as suas polaridades. Isso é uma outra coisa que é muito falada na internet. São conteúdos que geram, que fazem para gerar like, para gerar, mas nós, numerólogos, sabemos que não é assim. Então é assim, ó, eu já morei em números de casa de número 12, 13, agora eu tô morando num 12, tô me mudando para um número 5. Então é assim, ó, não existe isso de número melhor. Todos os números são bons e a gente precisa... Oi. Desculpa te interromper. Sim. Esse número 13, que as pessoas têm esse pavor do 13. O 13 é um número de renascimento, né? Algo está acontecendo aí, enfim. Ele é um verdade. de renascimento, ele tem uma polaridade muito, muito, muito bonita, assim. Mas para renascer a gente precisa morrer, né? Então, ela pode ser uma vibração muito positiva se a pessoa estiver aberta a renascer em aspectos da vida dela. Se ela tiver muita resistência ao renascimento, e o renascimento é o nascimento de um dia, gente. Ele nasce às 5, 6 da manhã e ele se morre, ele se vai às 6 da tarde. Os nossos átomos do nosso corpo estão sempre morrendo e se refazendo, as células e por aí vai. Então, isso é uma outra... A morte ainda é um tabu, né? A gente ainda tem muito isso, que a numerologia vem com uma nova visão, uma visão amorosa sobre essas transformações. Então, quando a gente vai morar num lugar, quando a gente, todo mundo tem uma casa, um lar que tem uma vibração numérica. Essa vibração numérica tem que ser estudada, sabe por quê? Porque ela vai influenciar na vida de todas as pessoas que estão ali dentro. Mas a pergunta é, o que é mais importante? As relações dentro de casa, que geram a energia da casa, ou o número da casa? De novo, nós seres humanos temos a tendência de terceirizar, de falar, não, é tudo culpa do número da minha casa, né? E não é, na verdade. Até porque fica muito difícil harmonizar o número da casa com todas as pessoas da família. Então, o que a gente tem que fazer é como essa vibração, como esse número da minha casa, do meu apartamento, do prédio que eu moro, qual é a informação que ele me traz que pode me favorecer. Aí sim, aí sim. Uma outra coisa que eu falo é colocar objetos dentro de casa que favoreçam aquilo que você busca e não mudar o número, tá? Não mudar o número para ficar mais harmônico. Isso não existe. O que existe é você ter objetos estratégicos dentro de casa que emitam frequências para o teu inconsciente e que mexa na harmonia do lar, ok? E o número da tua casa, o número do teu lar, ele vai te trazer, ele vai fortalecer aquilo que você está criando dentro de casa com as pessoas que moram contigo. A pergunta da Elaine é endereço comercial com número 8. É positivo? Aí você já disse que não tem essa de positivo Isso. e negativo. O número 8, ele é muito vendido como, você, tudo tem que ter 8, né? Na questão comercial. E, na verdade, se você vai abrir as marcas da Natura, da Avon, se você vai abrir as marcas dessas marcas de saúde, né, de beleza, de estética, que eu já estudei também, nenhuma delas tem 8, né? Então, isso é uma coisa que se quebra, é uma informação que a gente quebra agora, né? Mas sim, o número 8, ele é um número de objetividade, de materialização, de prosperidade, de abundância, mas precisa ver exatamente ao que esse número 8 está associado. Qual que é a atividade, qual que é o ramo, o que a empresa oferece, qual que é o serviço, tá? Porque às vezes pode ser uma empresa
que tem um grande faturamento, mas não tem dinheiro, né? Pode ser que o dinheiro sempre se vá, ou pode ser que seja uma empresa que luta muito para ter clientes, para manter um faturamento. Então a gente começa a estudar que existe um desalinho, que existe uma desarmonia. Então, dentro da numerologia, nós temos a linha, o caminho da numerologia empresarial, que faz o alinhamento da razão social com o nome fantasia. O endereço é a última coisa que a gente vai olhar. O número da sala é a última coisa. Não tem tanta importância do que é o que menos tem importância. Razão social e nome fantasia precisam estar harmônicos com aquilo que a empresa oferece, numerologicamente falando. Para fechar o nosso papo, que passou rapidinho, tá certo? Vou fazer aqui a minha última pergunta. Já quero agradecer a todo mundo que ficou aqui. Esse jeito tranquilo, não é minha última pergunta não, hein? Esse jeito tranquilo, você sempre teve esse jeito, ou Juan? Eu sempre tive, mas eu tenho as minhas polaridades, né? Eu tenho os meus amigos que assistem as minhas lives mesmo. Ontem mesmo uma amiga minha falou, ela falou, Lua, você na live é uma outra pessoa, né? E faz parte, né? A numerologia é algo bom, é algo amoroso, mas é algo que necessita de postura, de seriedade para trazer as informações. Mas sim, eu sou assim, mas eu tenho as minhas loucuras internas de, enfim, tem essas questões, né? Faz parte do processo, mas eu tento ao máximo, né, transmitir isso, trazer isso de uma forma clara, objetiva, mantendo a tranquilidade, que é o que nos ajuda a entender melhor os processos da vida. Problemas, dívida kármica. Você falou um pouco sobre isso no início, pegou mais dentro aqui. Eu consigo compreender o meu mapa, fazendo o meu mapa? Todo, Eu sim. tenho que responder aqui, eu tenho que resolver ali, senão eu saio daqui e não resolvi nada. Isso, na verdade, já está resolvendo as dívidas kármicas. E, na verdade, a gente tem que ser amigo da dívida kármica. Porque se a gente... Todo mundo tem, né? Juan, todo mundo tem. Não sei se... Não é, é que assim, ó, na minha visão, todo mundo que está no planeta Terra veio para resolver Eu coisas. também pensando Tá aqui para resolver coisas, tá aqui para ajudar o outro tá aqui para nos ajudar no nosso processo, e nessa grande troca todos se ajudam. Tem questões mais profundas que cada um traz, tá? Que são as questões que são as chamadas dívidas kármicas, que eu chamo de heranças, né? Paternas, heranças maternas, que a gente tem ali para resolver. E não é algo ruim, tá? É algo muito positivo. O problema é o nosso livre-arbítrio é que vai definir se a gente vai sorrir, se a gente vai pelo lado do amor ou se a gente vai pelo lado do sofrimento, né? Dívida kármica não é sofrimento, pelo contrário. É uma oportunidade incrível que a gente tem de viver uma vida maravilhosa. Só que a gente tem que ser amigo e parceiro dessa informação, que é o que a numerologia nos mostra exatamente como fazer. Juan, muito obrigado por você ter aceitado conversar comigo. Eu acho que a melhor resposta foi essa aqui. Eu estou vendo aqui gente falando aqui. Ai, que legal, que live maravilhosa. Eu acho que é isso. A minha intenção é sempre de deixar uma reflexão, uma ajuda mesmo, que você possa rever conceitos, que você possa conhecer e pedir ajuda. Sabe? Sempre que eu trago alguém aqui, a intenção é essa. Eu acho que a gente atingiu com sucesso. Muito, muito obrigado. É muito bom conversar com você, tanto é que a hora passou, né? Tá aqui já, a gente combinou o horário e tá aí, passou rapidinho. Então, muito obrigado. Quero que você fale aí como é que eu acho você, fala aqui para as pessoas que querem te procurar. Fala da live que você vai fazer daqui a pouquinho, quando terminar a nossa. Pode ficar à vontade. É isso, sejam sempre muito bem-vindos nesse caminho da numerologia. É um prazer compartilhar conhecimento que foi me dado e tem que ser passado para frente.
Agora a gente vai fazer, eu vou fazer uma live com atendimentos gratuitos para vocês que estão aí. Então já vão lá para o meu perfil, já sigam o passo a passo lá que eu vou passar na live, que é trazer essa clareza, esse conhecimento, essa ferramenta incrível que a gente tem à nossa disposição. O meu Instagram é o numerólogo_one. Já entra lá, já me segue e participe da live que vai começar agora lá. Gratidão pelo carinho, pelo convite e pode me chamar sempre que você quiser, que eu sempre vou aceitar. Ah, olha a resposta que você está dando para jornalista, hein? Olha a resposta. É um prazer. Muito obrigado, viu? Um beijo, boa live para você. Beijos e abraços para vocês e uma excelente semana. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo, minha gente. Beijo.